Nós fazemos parte de um grupo de pessoas que não desistem facilmente. O meu corpo e o meu coração podem fraquejar, mas Deus é a força do meu coração. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Eu sou Sandra Madureira, bem-vindos ao canal Voz Conservadora. Olá, boa noite, bem-vindos à nossa live. Hoje é 20 de dezembro, segunda-feira, 19h30. Eu sou Sandra Madureira e esse é o canal Voz Conservadora. Eu te convido a estar conosco, participar, dar o seu like, se inscrever, ajudando o canal a crescer. Esta noite nós estamos aqui com o meu amigo, meu irmão, Pastor Carlos. Tudo bem, pastor? Tudo bem, graças a Deus. Ele é comerciante, radialista, pastor. Sim. Casado há 35 anos com a minha querida Sandra e tem 5 filhos e uma netinha chamada Luísa. Isso. Tudo bem, Blogueirinha, pastor? Blogueirinha Blogueirinha? já. Parece que tem, da família já isso, tá na né? área da comunicação já também. Que bom. O tema de hoje é histórias de vida. Nós vamos aprender e ouvir um pouquinho o pastor Carlos, que tem experiências maravilhosas de vida e é um momento assim bem espontâneo, né, pastor? Isso aqui é um bate-papo. Quem está aí nos ouvindo vai se emocionar conosco nessa noite, eu espero. Nós temos aqui a presença poderosa de Deus. Sim. E uma equipe que nos ajuda, que também serve a um Deus todo-poderoso. Muito boa equipe, hein? É? Muito boa. Pastor, eu quero começar lhe perguntando. Nós que somos cristãos, conservadores, né? A minha curiosidade é saber quando foi que isso aconteceu? Em que momento que o Senhor conheceu Jesus e houve ali uma transformação de vida? Bom, primeiramente, uma boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Para mim é um prazer muito grande poder compartilhar um pouquinho da minha vida, né? Amém, é uma honra estar ali, contigo. a minha conversão ela foi de uma forma muito grandiosa. Eu estava passando por uma necessidade muito grande, e naquele momento eu queria sair sozinho, porque eu e minha esposa sempre estamos juntos, né? Uhum. Eu falei, não, eu preciso sair porque eu queria chorar, eu queria desabafar, eu queria ter um momento ali com Deus e até mesmo um questionamento por falta de experiência, né? E de repente eu saí com aquela moto e a minha ignorância era tanta que eu achava que eu ia encontrar uma igreja como se fosse uma padaria, um comércio, alguma coisa assim. Uhum. Que a gente vira a esquina e encontra, porque a gente sabe que tem muitas igrejas. Sim. Né? Mas dentro da minha falta de conhecimento naquela época, eu achava que eu ia encontrar uma igreja, né? E eu virava, onde é que tem uma igreja? Aqui, vira aqui, chegava lá fechada. Lógico, a igreja hoje a gente sabe que tem os dias e os horários, né? Sim. E eu falava assim, puxa vida, senhora, até as portas da tua casa está fechada para mim? O senhor tinha que idade ali? Isso foi quase quando eu estava aqui em Peruíbe, né? Eu conheci mesmo Jesus, foi uns 26 anos atrás. 26. É o tempo que eu estou aqui em Peruíbe. Né? Tá. Foi aqui que eu aqui na cidade? Foi aqui na cidade, foi aqui mesmo. Então eu estava de moto até que eu parei ali na Luciano de Bona e eu olhei para o lado, tinha uma igreja, e aquela porta de alumínio estava entreaberta, né? Eu falei assim, eu vou entrar. Mas ali houve o primeiro conflito, né? E o que aconteceu? Eu falei, eu não vou entrar. E ficou, vou entrar, não vou entrar, e fiquei naquilo. E eu vi que tinha um senhor que estava me olhando. Uhum. Aí eu fiquei sem graça, né? Falei, puxa, ele está me olhando e agora eu vou ter que entrar, né? Para não deixar, né? Aí, então eu entrei. Na hora que eu comecei a pôr os pés na igreja, aquele homem, ele deu a volta e veio me receber. Tá. E naquele momento ele começou a falar. E eu olhei para a cara dele assim e falei, meu Deus, o que esse homem está falando? Porque ele está falando inglês e está falando alguma coisa que eu não estou entendendo, né? Uhum. Eu não sabia o que era falar em línguas, eu não sabia nada, né? Já foi assim? Foi assim, e aquele homem começou a falar em línguas, depois que eu vim saber que ele estava falando em línguas, né? Tá. Mas no momento de uma frase dele,
eu pude entender. Dentro daquela, vamos chamar da minha ignorância, achando que ele estava falando em inglês, eu entendi que em algum momento ele falou em português. Certo. Ele falou, meu filho, que bom, eu estava aqui só te esperando. É até difícil, né, falar, porque essa experiência... Tinha acontecido alguma coisa? Não, eu tava triste, porque a minha vida estava atribulada, né? Estava atribulada. Eu queria uma mudança, eu queria uma transformação. Então eu saí para desabafar, porque eu não queria que a minha esposa me visse chorando. Ou estava agoniado, né, para querer resolver os problemas que nós estávamos passando, né? Então, aí naquele momento eu encontrei Jesus e aquele meu choro, que era de desespero, ele se tornou uma alegria. Aí já naquele mesmo dia eu fui até a igreja, fui levado à igreja, e ali só foi eu, a minha esposa não foi, só foi eu. E ali, dali para frente, teve experiências maravilhosas na minha vida que eu falo Anterior até hoje. a esse momento, o senhor tinha tido alguma experiência com Deus? Alguma religião? Seguia alguma coisa? Então, eu cheguei a frequentar até centro de Umbanda, né? Eu era um daqueles que acendia charuto, né? Eu acendia charuto para as entidades, aquelas coisas todas, né? E a mamãe também, naquela época, né? E hoje, pela graça e a glória de Deus, né? Começou a caminhar com Cristo. Com Cristo. E as dificuldades diminuíram? Totalmente. Totalmente, né? Eu vi aqui que o senhor colocou que tem 5 filhos. Sim. 5 filhos. 5 filhos. Eu tenho 2 que Deus recolheu, né? Que é a Jéssica e o Guilherme. Eu tenho a Vanessa, né? A Vanessa com 29 anos. Tenho o Betinho, que é o Carlos Alberto Alvares Júnior, né? Com 40 anos. 40 anos. Com 40 anos, que também já me deu uma netinha. E pela graça Luísa, de Deus, né? é a Luísa. Luísa, a blogueirinha. A blogueirinha. Então, graças a Deus, são filhos maravilhosos, já estão encaminhados. O Betinho também já está casado, muito bem casado. A Vanessa também, né? Então agora tem o Gabrielzinho que está com a gente, que também é uma bênção. Foi uma mudança, foi uma transformação e foi uma revelação em cima de um altar. Feito por uma irmã da igreja. Aquele lá foi um momento grandioso, que eu estava fazendo meu primeiro testemunho na igreja. E assim, esse testemunho que eu estava fazendo, teve uma moça que ela começou também a lhe falar em línguas, né? Eu falei, puxa vida, essa moça aqui, não é que ela está me incomodando, eu não sei fazer uma coisa e ouvir outra, eu tenho essa dificuldade, né? E eu falei, puxa vida, ela está atrapalhando aqui, porque eu estou quase perdendo o rumo do que eu tenho que falar aqui, né? Isso foi lá na Assembleia de Deus, Ministério de Santos, o pastor Joel. E aí, de repente, aquela mulher começou a falar em línguas e gritava. E eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui nesse lugar? E passou. Depois que eu fiz o meu testemunho e eu desci, aquela mesma mulher, ela começou, ai, não sei o quê, e queria tocar em mim. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui, pastor? Ele deu uma risada, né, aquele meu jeito, né? Aí ela pegou e falou assim, eu vi. Eu falei, meu Deus, minha senhora, o que foi? Pelo amor do santo nome de Jesus, o que foi que a senhora viu? Ela falou assim, atrás de você, quando você estava fazendo o testemunho, eu vi uma mão enorme. E na mão tinha um bebê. Meses depois veio o Gabriel. Aí, que hoje é um adolescente. Vai fazer 14 anos agora em dezembro. Que bênção. Tá uma bênção, já foi batizado. Tá na igreja, toca violão. É um menino diferenciado, né? Um menino graças especial. A Deus. Graças a Deus. Então, fruto de uma revelação. Uma revelação. Naquele momento, receber isso foi um presente de Nossa, Deus, né? Sim, porque na verdade, quando Deus recolheu aqueles meus 2 bebês, que foram bebês, o senhor pode falar sobre isso? Posso, sem problema. Eu achei que eu não era nem digno de ser pai, né? Porque a gente fala que os filhos são bênçãos de Deus, né? A palavra de Deus diz que os filhos são flechas, né? Então eu achava que eu não era nem digno de ter filhos
por algumas atitudes e ações, né, que a gente faz impensadas. E aí, no momento, depois daquela revelação que foi dada, eu parei para pensar realmente no que aquela revelação foi falada, e eu, na verdade, eu não pedi a Deus, eu suspirei. Foi um suspiro. Isso aqui são experiências que a gente vive, que são tremendas, né, na vida da gente, porque foi um suspiro, suspiro. E esse suspiro, nós viemos descobrir que a Sandra estava grávida. Ela já estava com 6 meses. Olha. O bebê não mexia, não tinha nada. A mulher sabe, a mulher sente, né? Não tenho nada dentro de mim, ela falava. Que a Vanessa chegou a falar, será que ele não é um neném? Ela falou, não é porque eu sei. Aí ela falava, não fica falando essas coisas, porque o seu pai vai alimentar, né, essas coisas, porque a gente já perdeu 2 bebês e vai tocar naquela ferida, Sim, naquela dor, né? E foi uma bênção maravilhosa. Então, Deus, ele é tremendo. Pastor, eu fico pensando assim que eu não consigo nem conceber assim a ideia de perder um filho, né? Porque a ordem natural da vida é que os pais faleçam primeiro, né? Que os filhos. Então, para quem já perdeu filhos, independente da idade, é uma dor muito profunda, né? Uma dor muito grande, né? Eu achava que depois que tudo aquilo tinha acontecido, eu não iria conseguir mais sorrir na minha vida, né? Mas eu creio que quando nós conhecemos a Jesus, quando nós passamos a ter o conhecimento um pouco mais, o entendimento, a gente sabe que a gente está dentro do processo, né? Nada acontece, uma luz não acende, um vento não bate, uma porta não fecha, nada acontece. É o que a palavra de Deus diz, né? Que nenhuma folha cai, né? Nem fio de cabelo cai sem que o Senhor Deus saiba sobre isso. E nós acreditamos nisso, nós confiamos nisso. Eu acredito, porque, e vou dizer até que de tudo aquilo que aconteceu na minha vida mediante a perda, né, dos meus 2 filhos, foi uma mudança, uma transformação, né? Porque a Bíblia mesmo diz, né, que é melhor que nós estejamos no luto, né, do que num dia de festa, porque o luto, ele faz com que a gente venha se pensar um pouco mais na vida, refletir sobre as nossas ações, refletir sobre os nossos erros, né? Então a gente para realmente para pensar, tem que mudar, alguma coisa precisa mudar. Hoje mesmo eu estava falando aqui com um rapaz, ele passou, ele estava com um saco de reciclagem, né? Ele, do nada, ele parou ali na porta da loja e falou assim para mim, eu sou um sofredor. Eu falei, não, você não é um sofredor. Ele falou, eu estou com a minha mão machucada. Eu falei, você é um sofredor porque você está com a mão machucada? Mas dá glória a Deus porque você tem os 2 braços. Eu estou vendo que você está segurando o saco e o outro é para você pegar. Então, você está dentro de um processo. Então, nós temos que dar a resposta certa para que nós venhamos mudar as nossas ações e Deus agir na vida da gente, né? E quando a gente está passando por uma dor, a gente acha que a nossa dor é a maior do universo, né? Isso, sim, ninguém sofre mais do que aquele momento, do né? que nós, né? Tem isso mas mesmo. a gente tem que levar a pessoa a perceber que não é somente ela que está sofrendo. Exatamente. Existem dores e dores profundas. E que a gente vai aprendendo em Cristo vencer cada uma delas. Porque eu vejo em todos os problemas que eu tive que superar, né, é somente Deus, né? Não tem como, né? E é tão maravilhoso que quando nós estamos em Cristo, né, a nossa vida, a gente acaba suportando de uma forma que para os olhos das outras pessoas eles acabam não entendendo, né? Mas como assim? Né? Então a gente fala, é o testemunho que a gente diz que Deus é maravilhoso, que Ele supre todas as nossas dificuldades, as nossas ações, desde que nós nos colocamos
diante dele e colocamos todos os nossos problemas para que ele venha nos ajudar, né? E nesse relacionamento a gente entende como um pai mesmo, né? Um pai que corrige, um pai que abençoa, um pai que dá e tira, Sim, né? Em algumas sim. situações, E para que a gente cresça e aprenda nele, Sim, a sermos fortalecidos nele. sim. E eu para falar a verdade, eu adoro a correção. Eu adoro a correção, porque a correção ele faz com que nós venhamos abrir os nossos olhos e buscar o entendimento para que a gente possa vir a melhorar. Sim. Né? Eu, há muitos anos atrás, eu ia numa igreja e eu achava que tinha algum problema. Aí eu ia numa outra igreja também, caramba, aquilo ali não tá legal. Então, aí eu comecei a eu mesmo me questionar, né? Eu falei assim, puxa vida, o que está acontecendo, Senhor? O porquê que eu já estou ficando incomodado com os meus próprios pensamentos. Será que é a igreja ou será que são os meus olhos? Eu quero muito que o Senhor fale comigo. E aí, num evento, né? O pastor, eu vou lembrar o pastor aqui, o pastor Aloísio, da Igreja Videira, ele foi usado grandiosamente para falar comigo, né? E a palavra, e o resumo foi o seguinte, parece até que ele olhou para mim e falou aquilo, falou assim, olha, se um dia você encontrar uma igreja perfeita, não entre nela para estragá-la. Saia dela. É uma correção. É forte, né? Mas forte, é uma realidade. realidade. É uma realidade. Eu aprendi com isso, então eu vi que o problema sou eu. Sim. Então eu preciso mudar. Então É esse que é mais pensamento... fácil a gente olhar o problema do outro, né? O defeito do outro. Exatamente. O comportamento inadequado do exatamente. outro, do que olhar para dentro. Do que olhar para si próprio, né? Então eu percebi que eu precisava mudar. Então a correção, né? A Bíblia mesmo diz que o sábio aceita a correção, né? Sim. Então, desde que a gente venha aceitar as correções que vêm de Deus, né? E dos homens também, né? Porque tem uns bons amigos, eles falam... E não é que a gente aceita facilmente, né, pastor? A gente aceita sabendo que... tem vezes que a gente é meio... Uma certa rebeldia ali, né? Sim. Em aceitar, e aí, né? o que acontece? Na rebeldia não tem jeito, né? Não tem jeito. A gente continua passando por alguns problemas e enquanto os olhos e os ouvidos espirituais não se abrirem para o entendimento e para aquilo que Deus quer, para aquilo que está predestinado para as nossas vidas, não vai ter jeito. Enquanto a gente não aceitar ou ficar na rebeldia, não tem jeito. Nós temos algumas pessoas aqui nos assistindo, pastor. Uma delas é a sua esposa, né? Que com certeza deve estar muito emocionada com a sua participação aqui. Que ela é uma pessoa bem emotiva, né? Que se emociona. Nós temos o pastor Jonas Azevedo, que já esteve aqui conosco também. Um abraço. Rosimeire Zotti, da Assembleia de Deus, um beijo. Claudete Lisboa, sempre nossa colaboradora, nos ajudando, nos incentivando. Vera Falcão, Magno Gonçalves, Carol. Temos aí uma turminha. Muito obrigada por vocês estarem conosco. E eu quero te perguntar, pastor, que eu acho que assim, esse é um momento da pergunta que talvez, né, algumas pessoas possam ficar impactadas aí. Qual foi a experiência mais marcante, difícil da sua vida? Bom, a mais difícil e marcante da minha vida, ela foi a melhor experiência que eu pude ter. A melhor? É a melhor. É até difícil falar isso. Mas fala, como que foi a melhor? Porque aquilo que estava predestinado para a minha vida, eu passei por ele. Eu não fiquei no meio do caminho. Tá. Eu consegui, vencer, mediante a todos os problemas, dar as respostas que Deus precisava ter de mim, para que eu pudesse dar o seguimento. Eu, há uns anos atrás, eu tomava conta de um sítio do papai e eu tive um problema muito grande lá. E nesse problema eu tomei algumas atitudes erradas e acabei indo preso. Né? Fui condenado por uma coisa que eu não fiz. Mesmo. Mas o que me ajudou foi nas outras ações que eu dei continuidade a fazer naquele momento. Graças a Deus não matei ninguém, nós não temos essa índole, né?
não matei ninguém, praticamente eu me defendi bem e não pude provar que aquilo foi uma defesa. Tá. E aí acabei indo preso, né? Quando eu fui preso, a minha esposa falou assim: puxa vida, nós estamos com todos os clientes perguntando você, o que que eu falo? Eu falei: você diga a verdade. Eu posso perder na verdade, mas eu não vou ganhar na mentira, Tá. de hipótese alguma. Mesmo porque aquilo que estava acontecendo na minha vida, ele não estava como uma culpa dentro, em cima assim, dos meus ombros. Eu não levava, essa culpa ela não é minha, eu sei o que eu fiz. Sim. Né? E acabei indo preso. Uma semana depois, papai entrou com documentação, com habeas corpus, eu saí. E aí colocamos advogado e uma série de coisas. Esse advogado ele não fez nenhuma das minhas defesas. Qualquer um advogado que pega e leu aquilo que aconteceu com a minha vida, ele falou: não era para você passar pelo que você passou. Né? É porque na verdade não houve defesa. Teve advogado, foi pago Porém, advogado, não fez porém a parte dele. ele não fez a Isso parte é comum, dele. né, de acontecer. Muito infelizmente. comum, muito comum. Inclusive lá dentro eu me deparei com experiências incríveis sobre isso, né? E Quanto aí, tempo passou? eu passei 3 anos e 3 meses. 3 anos por uma coisa que... Que eu não fiz. Né? O artigo foi assalto. Porque eu, na verdade, eu tomei a arma do cidadão e quando chegou a polícia ele não falou, olha, eu estava com a arma e ele tirou a arma de mim. Né? Sei. Então foi tudo jogado e eu não tive como provar na hora. Né? Não tive como provar. Mas naquele momento eu já estava no processo do Senhor. Eu já estava no processo. Né? E aí passou-se. Vim para Peruíbe nessa situação. Né? Chegou um bom tempo, eu estava sabendo que a minha situação piorou devido ao advogado não entrar com a defesa que tinha que ser feita. Você estava com habeas corpus, mas sabia que o processo... Teve um momento que eu sabia que tinha fechado a cadeia para mim. Mas eu não fui homem suficiente para me entregar. Tá. Não fui. Não consegui. Não deve ser fácil, né? Também, não, sim. Não é. Muito difícil. Mesmo porque quando eu soube disso, a minha esposa estava enferma. Né? O Gabriel tinha 7 anos, né? 6 para 7 anos. A minha esposa estava enferma, ela pegou meningite e teve um problema muito sério. Muitas pessoas viram aqui na cidade o problema que a minha esposa passou e ela estava simplesmente fazendo as necessidades em cima da cama. A Sandra não levantava, a minha esposa não levantava. Então ela dependia totalmente de mim. Então era eu que dava banho, era eu que penteava o cabelo dela. Eu pegava, raspava a maçãzinha para comer. Eu tratei a minha Como esposa. uma criança. Sim, é minha esposa, minha parceira, né? Foi o que você E ali, prometeu que faria, sim. né? E ali o que aconteceu? Eu fiquei cuidando dela e até um certo dia que teve um funcionário amigo meu, eu falei assim: hoje eu vou te abençoar, hoje você tinha que trabalhar, você não vai trabalhar, eu vou te pagar esse aqui mais um pouco. Ele tinha perdido a esposa dele e ele e o filho dele eram muito chegados, sabe? Eu gostava muito de ver aquela parceria de pai e filho, né? E eu falei: tá aqui, isso aqui é para você comer um churrasquinho com o teu filho, vai, Fica com ele. Fica com ele. E aí eu já tinha tratado da minha esposa, né? Eu falei: hoje quem vai trabalhar por você sou eu, né? Então tem lá o restaurante, que era um antigo restaurante Leblon, daqui da cidade de Peruíbe, e ele também tinha pago por um veículo, que eu faço propaganda com um carro de som na cidade. Eu falei: hoje eu vou abençoar ele também, hoje eu vou fazer com o caminhão, que é o trio elétrico. E aí eu beneficiei ele, beneficiei todo mundo e saí para trabalhar. Eu estava trabalhando na praia, eu fui abordado por um policial, perguntei para ele se eu tinha feito alguma coisa de errado. Ele falou: não, é só averiguação. Só que ali o negócio fechou de verdade. Né? Você sentiu naquele momento muito, senti. Que Falei: acontecer. agora aconteceu. Porque eu não tinha como renovar a minha habilitação. Então eu estava andando sem habilitação. Foi em cima disso que começou a averiguação deles, né? Certo. E aí
naquele momento já, quando caiu no sistema o meu nome, tá lá procurado, né? Um negócio feio, né? Chato, né? É. E aí tá lá, procurado. E falou qual foi o código, né? Que eles falam lá. E aí ele já... Eu tava no caminhão, aí já falou, desce ladrão. Aí eu falei, não, eu não sou ladrão, eu desço, mas eu não sou ladrão. E a sorte, que nós temos ali como é que é da família do Pernice? Como é que é o nome dele? É o Marcelo. O Marcelo hoje. Do Marcelo Pernice. Sei. Ele estava lá, ele viu na abordagem e falou, não, tá chamando o cara de ladrão? Pô, eu conheço o Carlão há muitos anos aqui na cidade e tal. Aí eu para não comprometer ele, falei, olha, você não sabe do que está acontecendo, mas algo aconteceu há muitos anos atrás. Quando eu vim aqui para Peruíbe, quando eu fui preso, faltava 3 meses para mim, para prescrever, ou seja, eu fiquei 20 anos praticamente na rua. E como até os policiais falaram, como é que você conseguiu ficar 20 anos sem a polícia te pegar? É simples, amigo, eu ando corretamente. E você vivia normalmente, trabalhando? Trabalhando, não tinha essa culpa, né? Não tinha, nunca veio. Inclusive eu tinha a minha emissora de rádio, a Rádio Planeta FM, eu fazia reportagens Quer dizer, até na delegacia. De uma certa forma, estava vivendo sua vida publicamente, Dr. João, não estava delegado. Escondido, não, né? Não estava de forma alguma. Escondido. Então, aí eu passei esses 3 anos e 3 meses, mas foi uma experiência, vou dizer, terrível, porém maravilhosa, porque eu estava separado como presbítero da Assembleia de Deus e ia ser ungido a pastor acho que era dia 14 de dezembro, 7 de dezembro de 2014. Eu fui preso um pouco antes. Aí eu creio que aí já é a mão de Deus. Sim. Ele não permitiu. Meu pastor sabia, eu nunca ocultei nada de ninguém. Né? Eu perguntei, eu posso ser presbítero? Eu ainda falei assim, eu posso? E sempre falou, mas quem separou você foi a igreja. A gente conhece a sua conduta, a gente sabe quem é você. Né? E eu estava separado como presbítero, ia ser ungido a pastor, e Deus não permitiu que eu fosse ser ungido a pastor sem que eu tivesse que fazer o acerto com a lei dos homens, que foi estabelecida por Deus. Mas o que Deus predestinou aconteceu. Eu fui ungido a pastor no sistema, né? Lá no sistema eu acabei fazendo o que eu precisava dos meus estudos, fiz diversos cursos, trabalhei. Então teve um bom comportamento, o meu comportamento ele é o mesmo, né? Aqui fora, lá dentro, assim, eu sempre busquei a minha melhora, de tirar o melhor daquilo que eu estava passando, né? Pastor, e imagina a sua mente, né? Lá dentro com a esposa. Então, esse foi enferma. Um grande momento, né? Esse foi o grande momento. Eu fiquei praticamente de início, eu fiquei desesperado. O Gabriel devia ter o quê? Uns 6 para 7 anos. 7 anos. Então, eu falei assim, agora, Senhor, o que eu vou fazer? Minha esposa está lá. Depende minha esposa de estava mim. com feridas, minha esposa tinha 2 tubos de oxigênio grudado ali no quarto, na cama ao lado, porque ela não conseguia respirar, ela não conseguia levantar, minha família lá, papai e mamãe já é de idade. Então, naquele momento, aquela experiência foi assim, ei, fica tranquilo, porque agora quem vai cuidar de vocês sou eu. Você vai para lá e ela vai ficar aqui. E eu vou mostrar que eu sou um Deus da vida de cada um de vocês. Deus cuidadoso, protetor. Não que tenha sido fácil. Nunca, não foi fácil em nada. Em todos os momentos, em todas as noites, aquilo lá é terrível. Né? Eu digo que Pastor, as pessoas têm muita curiosidade para saber como é lá dentro, né? Se existe algum tipo de vida lá dentro, né? Claro que você já perdeu a liberdade, que é o principal, mas que tipo de vida se tem quando se está recluso nessa situação? Então, na verdade é muito triste, é um lugar muito triste, né? Teve momentos em que eu comecei a fazer pregação, e a pessoa chegava até a sangrar no nariz, manifestação demoníaca, é um lugar muito pesado, é um lugar fedido, é um péssimo lugar, né? É um péssimo lugar. Eu não entendo como tem muitas pessoas que ainda, enquanto nesse período eu fiquei lá, eu vi pessoas entrando e saindo e entrando de novo, né? E é uma superlotação, é algo terrível. De repente você está dormindo, vem a polícia e solta aquelas bombas, cachorro,
E se tiver foto da sua família, é pisado, é rasgado, é comido pelos cães, você não tem nada, você ali não tem nada, você não é nada, né? Então a gente passa por umas experiências terríveis, né? Na questão também de alimentação, para ser tratado por um médico é muito difícil. Eu vi amigo meu falecer lá devido à falta de tratamento, de remédios, né? Então, mas assim, eu pela graça de Deus, eu sempre fui muito respeitado lá dentro, porque a conduta, né? O tempo ele é revelador, né? E como é que faz para ter uma mente sã, saudável ali, uma mente que ainda consiga lembrar-se de Deus, né? Lembrar da família e ainda conseguir ter uma sobrevida, vamos dizer. É uma sobrevida. Não, é entrega total. Eu aprendi a ter uma entrega total. Aquela experiência, ela foi única na minha vida, e ali Deus mostrou claramente que Ele é comigo. E também com a minha esposa, com a minha família. Quando nós entregamos... As pessoas acham difícil a gente falar isso, né? Que é um tratar de Deus conosco. É um tratar de Deus. É um tratamento de Deus conosco. É verdade. E assim, bom, hoje a minha vida, né? Tem aquela música, a glória da segunda casa será maior do que a primeira, né? Então... eu perdi 7 carros nesse período, né? A minha empresa praticamente parou, e a minha esposa chegou a catar latinha aqui na cidade, foi ajudada por algumas pessoas, não foram poucas, né? Tem algumas que jogaram na cara, né? E enfim, Deus mostrou que é só em Deus que nós temos que nos pegar. Essa força, né? Essa força é uma força sobrenatural, é uma maneira... Eu consegui estar lá dentro, eu tinha que me apegar, porque lá eu me consagrava permanentemente, né? Então ali naquela consagração, oração permanente. Leitura da palavra. Tudo, aí já começou... Eu participei com a sua esposa um tempo, né? E ela... sempre vinha à livraria buscar livros, Isso, era pedido meu, que eu falo assim, olha, eu tô tinha uma listinha, né, daquilo que você queria ler. Isso, eu lembro, é verdade. Que você buscava, e lá eu fui buscando, era um momento de busca, um momento de edificação. Eu chorava muito, né, porque, assim, quando nós entregamos, eu passei por uma experiência também muito grande lá, dizendo assim, mamãe foi lá. E ela falou assim, olha, acho que eu tinha mais ou menos um ano e pouco que eu estava preso. Ela falou assim, olha, nós viemos aqui, só mamãe e papai. Nós viemos aqui porque nós conseguimos ter uma aproximação. Ou seja, eu estava lá em Mato Grosso. Eu estava muito longe, né? Dava mais de 12, 15 horas, era muito caro para chegar até lá. Eu ficava Seus pais moram em Peruíbe? Não, papai e mamãe moram em Santos. Santos. Então a minha esposa, eu ficava sem ver minha esposa mais de 6, 7 meses, não tinha condições de ver ela mais do que isso. E era pago por alguns amigos e pela mamãe e papai. Então... Desculpa, eu te cortei, você falou da mãe, nós viemos aqui, sua mãe falou, nós viemos aqui. Nós viemos aqui porque nós conseguimos uma aproximação. Agora você pode ir lá para São Paulo. É o que nós queremos agora saber, a sua escolha. Aí foi aquele momento, né? Foi um momento muito bom na minha vida e terrível também, porque quando eu estava aqui em Peruíbe, eu fiquei 30 dias nessa cadeia daqui de Peruíbe, e nesses 30 dias eu já me entreguei totalmente ao Senhor e fiquei, aquilo ali é terrível, aquele lugar ali, é terrível, é escuro, é fétido, é tudo de ruim. Então eu orei e falei, Senhor, então agora eu me entrego mais ainda, né? E seja o que o Senhor permitir. Eu fui o único cara que foi lá, que o pessoal diz que chama-se Fundão. Fundão é a cadeia mais longe que tem, uma antes de Venceslau. E eu fui o único que fui para lá. Então, quando ela me falou isso, o Espírito Santo de Deus, ele me fez lembrar aquela oração que eu tinha feito aqui. E que eu tinha realmente, naquele momento, entregue para ele. Falei, seja o que o Senhor quiser. E quando eu tive essa experiência, essa oportunidade, melhor dizendo, de aproximação, o Espírito Santo de Deus me visitou. E eu lembrei
daquele momento da minha entrega. E aí eu chorei muito, né? Porque eu tive que escolher ficar longe da minha família. Mas acreditando que Deus... Que era uma resposta. É uma resposta, né? Então eu fiquei mais longe da minha família, não fui, né? Não fui para aproximação. E porque eu falei assim, não, esse aqui é o processo do Senhor da minha vida, eu não vou colocar a mão, não. Você tinha esse entendimento, né? Eu não tinha tanto, não, mas Buscava... quando a gente passa pelo processo, quando passa mesmo de verdade, a gente a gente tem assim, fala, não, eu tenho que entender que isso realmente é um processo de Deus, né? Eu também eu me converti há 20 e poucos anos, né? Também, então a gente sabe com o que tudo estava passando. Eu precisava passar por aquele processo para que a minha vida mudasse, né? E realmente a minha vida mudou. Hoje, e como mudou, né, pastor? Muito. Olha, todos aqueles carros que eu citei aqui, que eu falei que eu perdi, eu tenho todos eles de volta. Fazem 3 anos e meio, mais ou menos, que eu saí da cadeia. Eu tenho todos os meus carros de volta. Melhor ainda, os carrinhos que eu tinha eram um pouquinho mais antigos, esses agora todos são bem melhores. Deus te deu de volta. Deus me deu de volta. Te restituiu, né? E o melhor versículo, ainda. né? O versículo, a glória da segunda casa será maior do que... Os cristãos sabem bem o que isso significa. A minha esposa, né? pela graça de Deus, está aqui nos ouvindo, né? Está de pé, cheia de saúde, né? Hoje agora, empresária também, né? Estamos aí abrindo a loja aqui na cidade de Peruíbe. Isso, então, abrindo uma loja linda, viu, mulheres? Linda mesmo, um outlet. Pode falar, pastor. Vou fazer aqui um outlet de calçados, né? É a Império Calçados. Império Calçados. Então, para você que gosta, que quer vestir o melhor, venha para Império Calçados, onde você vai encontrar preço, vai encontrar qualidade. Verdade. E assim, a presença de Deus na loja, né? E é uma loja muito bonita, muito simples, porém muito bonita também. E essa loja, ela já tem um projeto de Deus, que é ela também que já vai começar a financiar uma das obras, que é o projeto Ágape, que eu já comentei com a senhora, já compartilhamos. Nós vamos ter que fazer um segundo momento, pastor. Sim, vamos fazer um segundo momento para falar do projeto. Do projeto, Isso. Então, o que quer dizer que Deus, ele é maravilhoso na minha vida, né? Então, eu passei pelo processo e Deus mostrou que Deus é comigo. E que é com qualquer um que entrega verdadeiramente a sua vida, a sua luta, né? Buscando sempre a conquista em cima das lutas. Qualquer dificuldade que venha acontecer, enxergue a oportunidade, enxergue a luta como uma oportunidade, como um trampolim para uma vitória, né, para uma busca melhor. E eu vejo por essa forma e Deus tem agido na minha vida grandiosamente. Não é tão simples, mas é como nós acreditamos. Sim. Pastor, nós estamos chegando ao final já. Olha só, passou muito rápido o tempo. Passou mesmo. Mas tem um rapaz aqui, Luiz, pergunta se o senhor é a favor do porte de armas para cidadão de bem, para defesa própria em causa justa. Sim. É mesmo? É a mamãe? Olha, mamãe estamos tá sendo online. avisados aqui. Mamãe. Pode mandar beijinho pra mamãe. Mamãe, papai. Pedir a bênção. Beijinho, tá bom? Que coisa eu amo boa. vocês. Mamãe e papai, eles são os amores. Gente, eu acho muito lindo você tratá-los assim, né? Como mamãe e papai. Esses dias estávamos conversando e o pastor falando assim, né? Mamãe, papai. Eu achei muito bonito. Tem gente que às vezes fala assim, teve gente que dá risada, chamando de mamãe. Mamãe, eu falo, papai. mas são os valores, esses valores não podem ser perdidos. Sim. Eu não tenho vergonha de chamar minha mãe de mamãe, mas ela é minha mamãe. Sim. É o meu amor, ela é minha vida. Papai também me ajudaram muito, nunca me largaram em nada. Foram presentes em todas as dificuldades da minha vida, né? E ela foi uma das pessoas que, segundo compartilhou, dizendo assim, que ela sempre orou, dizendo que gostaria de ver o filho com uma Bíblia debaixo do braço, uma forma, né? Tá vendo? Só que ela não achava que o pedido ia ser atendido de uma forma, né? Hoje, não só a Bíblia debaixo do braço, hoje a gente tem aí o título de pastor. Então, né? É uma bênção maravilhosa eles na minha vida. Amo muito vocês. Um beijo.
É muito bom tê-los aqui. Consegue responder essa pergunta? Então, se eu sou a favor do porte de armas para que cidadãos de bem? É uma questão, né, É uma questão polêmica, né? É. Mas eu sou a favor, sim. Uhum. Eu sou a favor. Eu sou a favor por quê? Porque as autoridades... Hoje a polícia prende o ladrão, mas quem é que solta? Uhum. A lei. Uhum. A lei, ela não está... Se ela fosse um pouco mais... Ela não está ao nosso favor, Não né? está ao nosso favor. Está totalmente... Parece que as coisas... Os valores... Parece não, os valores estão invertidos. Completamente invertidos. Totalmente invertidos, né? Então, eu sou a favor, sim, mesmo porque se nós estamos aí como na mão deles de uma forma terrível, né? Uhum. Então eu sou a favor, sim, que pelo menos tenha o direito da sua defesa, desde que seja dentro de todas as legalidades, de todos os processos administrativos, para que você possa ter o seu porte de arma, né? Então isso aí vai mostrar que realmente você tem condições, porque ter o porte de arma tem que mostrar uma qualidade muito grande, não é chegar, eu vou comprar uma arma e vou ter uma arma, não, você tem que ter um processo, é burocrático. Porém, a gente vê hoje nas redes sociais muitas pessoas deixando de ser assaltadas, né, por estar com a arma, enfim, para se defender. Eu não ficaria, né, se eu tivesse... Acha polêmico um pastor falar sobre isso? Não, tem muita gente que acha errado, né? Mas eu não tenho nada a provar para ninguém, né? Sim. A gente tem que provar a Deus. Isso aqui é aquilo que eu falo, né? A gente ganha ou perde em cima da verdade. Esse é o meu conceito. Eu respeito a opinião dos demais que acham que falam, puxa, você é pastor, né? Eu sou pastor, mas antes de ser pastor, eu sou um homem, né? Sim. Eu sou uma pessoa, né? Eu tenho dor de barriga, eu erro, eu peco, sou errante. Tem a mania das pessoas acharem que o pastor está acima do bem e do mal, que ele representa... Nós representamos a palavra do Senhor, né? Pelas nossas atitudes, pela forma que nós nos conduzimos, que nós falamos, né? Eu acho que é por aí que... Mas temos as nossas opiniões, né? Sim. Mas eu sou a favor, nossos sim, da defeitos, defesa. as nossas fraquezas. Não é verdade? Porque tem pessoas que acham que não, eu não sou a favor. Mas se perder um papai, uma mamãe, um filho, e falar assim, escuta, se o teu filho ou se o teu pai tivesse uma arma, você é contra a arma, se ele tivesse uma oportunidade para ele se defender, o que você faria? Você tiraria a arma da sua mãe? Você tiraria a arma do seu pai? Quando é com a gente, né? A gente tem uma ideia. Quando é com o outro, é diferente. É diferente. Eu tenho certeza que a pessoa que fala que é ao contrário, se ele tivesse a provavelmente... oportunidade de deixar uma arma na mão daquela pessoa que foi ceifada, né, pela marginalidade, mudaria de ideia. Com certeza. Com certeza. Se o cara falar o contrário, para mim ele está pecando, porque ele está mentindo, né? Pastor, infelizmente nosso tempo está acabando, bom, mas eu queria muito, né? Nós estamos aí às vésperas do Natal, né? Sim. Às vésperas do nascimento da pessoa que é mais importante para nós, que é Jesus. E eu queria que você deixasse uma mensagem, né? As suas considerações, as pessoas que estão nos ouvindo, que nos ouvirão depois, né? Sim. Mamãe, papai que está ouvindo, esposa. Bom, eu desejo a todos um Feliz Natal, próspero Ano Novo, né? E que esse momento, né? Esse momento que passa pela vida das pessoas, de amor, de compaixão, que ele não seja somente no Natal, que ele possa perdurar o resto do ano, né? Amando, respeitando as pessoas que estão ao seu derredor, ajudando, né? Tem muitas pessoas aí, olha, eu vou ajudar uma criança esse final de ano. Não, ajude o ano inteiro, né? Isso. É assim que tem que ser, né? Então, que esse momento ele possa fazer uma grande diferença no conceito de vida de cada uma das pessoas. Desejo que Deus venha abençoar a vida de cada uma, né? Amém. Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus santo, um Deus que muda, um Deus que opera, um Deus que transforma vidas. E eu tenho a grande certeza que você nasceu para ser um vencedor. Eu falo isso às vezes em algumas mensagens minhas, e nós nascemos para ser vencedores. Nós precisamos somente entregar verdadeiramente a nossa vida, as nossas ações diante de Deus. Eu tenho a grande certeza que a vida de cada um de nós vai ser mudada. Às vezes nós temos que nos
abnegar dos nossos querer, né? Da nossa vontade. Da nossa vontade. Mas eu desejo que Deus venha abençoar a vida de cada um. Agradeço aí por essa oportunidade que a minha irmã está dando para mim, né? E sempre que eu for convidado, estarei aqui. Conte comigo. Teremos que fazer a parte B. Vamos fazer. O nosso Natal é Jesus, né? Jesus todos os dias. Todos os dias. É o que nós desejamos para as pessoas que estão aqui conosco e as pessoas que nos ouvem. Jesus todos os dias. Nós levantarmos de manhã e entendermos que Jesus faz parte do nosso dia, que permanecerá conosco. Então, todos os dias nós seremos e viveremos o Natal. Sim. Né? Que é o nascimento do nosso Jesus. Eu espero que você tenha gostado do nosso conteúdo hoje, que você curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, ajude o canal a crescer, dê a sua opinião, faça a sua pergunta, que responderemos em breve. É isso, pastor? Sim, em nome de Jesus. Muito obrigada, eu me sinto muito honrada com a sua presença aqui. Eu queria muito, né, que essa live ficasse, essa mensagem realmente de Natal, com uma pessoa que teve uma experiência de vida. É claro que a gente não conseguiu contar muitas das suas experiências, mas teremos sim um outro momento. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Obrigada, pastor. Eu que agradeço. E até mais, pessoal. Até mais. Deus abençoe.